E meus irmãos, paz do Senhor, estão me ouvindo? Amém, graças a Deus. O pastor Ivan, ele falou que talvez ele estaria num voo em hora dessa e ele não conseguiria entrar, mas que nós poderíamos dar início e fazer a nossa leitura aqui, tá bom? Então a gente vai iniciar, fazer a nossa oração, vamos fazer nossa leitura. Ele deixou configurado aí para que também a gente pudesse tirar habilitar o microfone ou não. Então a gente vai pedir que todo mundo mantenha como costume, né? Deixe o microfone desativado e na medida que a gente for dando oportunidade para ler, aí vai ativando o microfone aí. Amém? Vamos então fazer uma oração para a gente iniciar. Vamos lá. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, o nosso Deus, o nosso Abba, Paizinho. Meu Deus, nós te agradecemos, papai, porque o Senhor tem sido gracioso, tem sido bondoso conosco. Te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas a cada manhã. Nós sabemos, meu Deus, que hoje mesmo, antes do sol raiar, antes do sol nascer, as tuas misericórdias já estão sobre nossas vidas. Ai de nós se não fosse as tuas misericórdias, meu Deus, se não fosse as tuas misericórdias, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivos, como a tua palavra fala. Mas por teu amor, por tua graça, o Senhor nos sustenta, é o Senhor que nos impulsiona, é o Senhor que nos desperta, é o Senhor que nos move, meu Deus. E como igreja do Senhor, como nós falamos aqui na Rede Insana, mesmo separados geograficamente, mesmo separados, meu Deus, espalhados por todo o Brasil e por outras nações, mas nós estamos reunidos aqui com um propósito, meu Deus, amando a tua palavra, amando a tua lei, meditando nos teus preceitos dia e noite, meu Deus, pelas madrugadas, todos os dias. Todo o nosso prazer está na lei do Senhor. Guardamos a tua palavra em nosso coração, meu Deus. A tua palavra que ela é viva, a tua palavra que ela é eficaz, ela funciona, ela transforma, ela liberta, ela é espada, ela é martelo que esmiuça a pena, ela é fogo. Meu Deus, nós nos colocamos à disposição da tua palavra para sermos transformados, mudados e moldados porque sabemos que só nas tuas palavras encontramos a vida eterna, meu Deus. Então nós te pedimos que o Senhor nos direcione neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor revele toda a tua grandeza, toda a tua soberania, toda a tua bondade através da tua palavra, que a tua palavra seja vivificada em nossos corações. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor avive as nossas vidas, que o Senhor avive também a nossa geração, que o Senhor levante, meu Deus, homens e mulheres, meu Deus, dispostos, homens e mulheres, meu Deus, que amam a tua lei. Meu Deus, nós intercedemos também pela Rede Insana, que o Senhor faça crescer esse projeto, meu Deus, que o Senhor faça crescer essa rede, que o Senhor envie trabalhadores para a tua seara. Meu Deus, no intuito, no propósito de fazer divulgar, propagar o teu reino, meu Deus. Nós somos teus servos, teus súditos, nos colocamos à tua disposição. Nos guia neste momento, meu Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome. E desde já nós te agradecemos pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós não somos daquele que retrocede, Pai. Nós temos colocado a nossa mão no arado e não vamos olhar para trás. Mas nós necessitamos da tua força, nós necessitamos do teu agir. Então, fica conosco, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos seguir como de costume. Eu vou fazer aqui a leitura de uns capítulos iniciais, uns dois ou três capítulos, e aí nós vamos dando oportunidade para os irmãos estarem lendo. E aí, qualquer problema na conexão, os irmãos avisam aí que nós vamos estar monitorando por aqui. Nossa leitura de hoje é de Números 21 até Números 34. Números 21. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim
Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades. E aquele lugar foi chamado de Orma. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Misericórdia, estava falando do maná. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote, depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, e dali partiram e acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz nos livros das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço da qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: Brote, ó poço, entoe cânticos para ele, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Mataná, e de Mataná para Naatiel, Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelo caminho, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que tenhamos passado pelo seu país. Porém, Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou a fio de espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim, Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: Venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e a chama da cidade de Seom e consumiu Ar de Moabe e os senhores dos altos de Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido, povo de Quembos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas, a Seom, rei dos amorreus. Nós o ferimos com flechas, estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali.
Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. E você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira, o derrotaram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra. Amém. Esse capítulo 21 é interessante que ele conta a serpente de bronze aí, que foi tida como salvação, e a gente vai ver na história que ela acabou se tornando um item de idolatria, né? E lá mais para frente, quando nós formos ler, nas limpezas espirituais de Judá, ela foi destruída. Colocaram até o nome para ela, Neustã. E aqui também o Senhor, nesse capítulo, o Senhor começa a entregar a terra prometida. E eles já começam a tomar posse das cidades aqui antes do Jordão. E aí agora nós vamos Balaque e Balaão. Números capítulo 22. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zipó, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus e aos moabitas. Tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipó, era rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e Petó, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos do Moabita e os anciãos dos Midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os chefes dos Moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, enviou esses homens para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe esse povo. Talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: Voltem para sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos Moabitas se levantaram e foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhes disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipó: Peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fique aqui também essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele.
Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e dois de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já três vezes? Três vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem sido quem você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que você espancou a sua jumenta três vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já três vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que você estava nesse caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias? E Balaão respondeu a Balaque: Eis que eu estou aqui diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriate Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Números 23. Então Balaão disse a Balaque: Construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar, direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e esse lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse:
Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: Será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: O que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamação ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá de dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Eu não tinha dito a você tudo o que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: Venha, por favor, e eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: Construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Amém? Números 23. Agora nós vamos dar oportunidade também para todo mundo ler. Eu acho que a gente pode começar com o nosso casal abençoado aí de irmãos, a irmã Maria e a irmã Gleisa. Se estiverem disponíveis para ler aí 2 capítulos cada um, graças a Deus. Shalom, meu irmão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todo o povo de Deus. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Graça e paz sejam abençoados, irmãos. Números capítulo 24. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto.
Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo. Vou repetir o 6. São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: Eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que eu o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento, o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? Não é verdade que eu disse que falaria apenas do que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo, mas antes disso, venha, pois, quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim em seus navios,
afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Números capítulo 25. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão uma aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zirri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Números, capítulo 26. Amém. Só um Passado minuto aí. Antes de ler, só fazer um comentário aqui. Esse capítulo 24 ele é interessante. Sim. Que ele tem Cristo, né? A gente consegue ver uma promessa já Balaão falando sobre Cristo aqui. Capítulo 24 fala: uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, é o cetro do Senhor Jesus. Versículo 19, 24 fala: de Jacó sairá o dominador e ele exterminará os que restam das cidades. Então a gente consegue ver Jesus já desde essas profecias de Balaão. E Balaão ali, ele não lançou maldições contra o povo do Senhor, só lançou bênção porque o Senhor o colocou assim essas palavras, como nós acabamos de ler. Mas ele lançou tropeços, ele ensinou, né, a Balaque a induzir o povo a pecar por secretismo religioso, nas misturas de ídolos, de outros cultos. A gente consegue ver já que no capítulo 25 ele já começa aí com essa mistura, né, que o povo de Israel se misturando com os outros povos, e isso trouxe a ira do Senhor, e isso foi por conta dos conselhos de Balaão. Por conta disso, Balaão ele foi morto na guerra do Midianita, nós vamos ler daqui a pouco, e ele foi citado também lá em Apocalipse, falando
porque o Senhor rejeitava aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Então, a Bíblia é bonita, é perfeita, é linda quando a gente consegue linkar essas histórias. Amém? Sim. Vamos lá, pode continuar, irmã, a leitura. Amém. Realmente é impressionante essa parte quando ele já fala, né, do Senhor Jesus e ainda assim ouvindo diretamente de Deus, né? Que tolice. Tinha tudo para ganhar um 10. É, Tinha. Tava na mão, 10. na mão. Números, capítulo 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens. E isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias. De Zefon, a família dos Zefonitas. De Agi, a família dos Agitas. De Suni, a família dos Sunitas. De Osni, a família dos Osnitas. De Eri, a família dos Eritas. De Arodi, a família dos Aroditas. De Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, um total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, as famílias dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, as famílias dos Maquiritas, e de Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade.
De Jezer, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Aziel, a família dos Asrielitas. E de Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Boquer, a família dos Boqueritas. De Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Herenitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Aironitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram contados, foram 74.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados das filhas de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e a quem você dará herança menor, e a pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros.
São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Verdade, o Senhor prometeu. Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés, eu acho essa parte linda demais, as filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado, por meio de Moisés. Glória a Deus. Deus Amém. sempre. Amém. Assim, o Senhor fala que vai recolher Moisés, recolher o seu povo, vai matá-lo. E a única pergunta que ele faz é: quem é que vai levar o teu povo? Porque o teu povo não pode ficar sem pastor. A preocupação que ele tinha, né? E como ele estava ali intercedendo pelo povo de Israel sempre. E aí a gente vê também essa história das filhas de Zelofeade, que
muito reverentemente chegaram diante de Moisés e levaram o caso dela. E aí a gente aprende o poder da súplica, o poder de pedir que elas clamaram, e o desejo delas foi concedido ali, porque o Senhor orientou dessa forma Moisés. É muito interessante esse capítulo. Obrigado ao casal abençoado, Deus abençoe aí de Minas Gerais, graças a Deus. E agora vamos lá para a Bahia, então. A Odisseia está pronta aí, pode ler 2 capítulos para a gente. Graças a Deus. Glória a Deus, posso sim. Glória a Deus. Pais amados, Números capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de um ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como a oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha. Você a trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de um ano sem defeito e 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereça em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para um novilho, 1,5 litros para um carneiro e 1 litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, no mês, haverá festa. 7 dias se comemorarão, comerão 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha, amassada com azeite. Ofereço 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereço estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, ofereça ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano.
A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Números capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão como santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será 6 litros para cada um dos 3 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No segundo dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No terceiro dia, ofereço 11 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No quarto dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No quinto dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sétimo dia, ofereço 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto
contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 7º dia, ofereço 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E para o holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, repetindo 39. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Eita Deus nosso detalhista! Gente, copiar isso aqui que não foi fácil, viu? A gente copia refletindo, né? Ainda não passei dessa fase, não, mas é desafiador. Ai, Jesus. Muito Obrigada, gente. obrigado, obrigado, Odissélia, aí, por ter lido para a gente, diretamente da Bahia, com sua camisa dos 42 dias vencedores aí. Graças a De Deus. tempo todo. E agora vamos dar oportunidade para o nosso irmão Lucas ler 2 capítulos aí para a gente. Está disponível? Pode ler, Lucas? Sim, posso ler sim. Amém, graças a Deus. Você está falando de onde? De qual estado? Sou do Maranhão, Opa, Imperatriz do diretamente Maranhão. do. Eu não tenho Imperatriz não, mas sou de lá. Nós estamos aqui pertinho, eu estou do Pará aqui, Parauapebas, não estamos muito longe, não. E eu morei lá Olha 2 aí meses. que bênção. Então você pode ler para a gente o capítulo 30 e o 31? Posso sim. Bom dia a todos, graça e paz. Um dia abençoado para todo mundo aí também. Vamos iniciar agora a leitura. Números, capítulo 30. E Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso e desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela. E ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência,
e seu marido o soube, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos. E ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Números capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido a seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Envie à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel, foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Eve, Requém, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. E trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do campo de batalha. E Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto, devem se purificar no 3º dia e no 7º dia.
Purifiquem a si mesmo e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordena a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro. E ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: Faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes da casa dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, tomem esse tributo da metade que toca os soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas, que têm ao seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele, e a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36 mil, e o seu tributo para o Senhor 72, e os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés, da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra. A metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36 mil, em jumentos, 30.500, e em pessoas, 16 mil. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés, e lhes disseram: Estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseira, sinetes,
brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda do encontro, como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Amém. Bem, obrigado, Lucas, diretamente aí de Imperatriz. Deus Nada. abençoe. E assim termina o capítulo 31 sobre essa oferta voluntária que nenhum dos soldados faltaram no meio dessa guerra. Nessa guerra aí que vocês viram, foram mortos também Balaão. Ele foi morto a fio de espada pelo povo de Israel por causa dos seus conselhos maldosos e perversos. Números 32, vamos agora. Priscila, se a Priscila puder ler conosco, temos duas Priscilas, né? Se a outra Priscila puder ler também, acho que a gente poderia fechar assim. A gente pode, vamos ver, né, com a Priscila do Rio de Janeiro, para a gente confessar aí também a palavra de Deus no Rio de Janeiro nessa manhã. Tu pode ler esses dois capítulos, Priscila do Rio de Janeiro. E Bom a Priscila dia, Muniz Pai. pode finalizar com 34? Amém. Então a gente fecha assim. Tá bom. Bom dia, Pai do Senhor, Números 32. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Minra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e estes seus servos têm gado. Disseram mais: Se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse
cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas estes seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra, diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: O que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibom, Atarote e Aroé, Atarote, Sofã, Jazé e Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Quiriataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, a tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba foi e conquistou Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Números 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto e, depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara.
Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Séfer. Partiram do Monte Séfer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene Jaacã. Partiram de Bene Jaacã e acamparam em Or Agidgade. Partiram de Or Agidgade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijé-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras com figura e todas as imagens fundidas. Devem também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra, para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo as suas famílias. A tribo mais numerosa deem uma herança maior, a tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Amém. Obrigado, Priscila. Deus abençoe. Aí, diretamente do Rio de Janeiro, semana a palavra de Deus em Angra. E agora com a Priscila Muniz, lendo o nosso último capítulo de hoje para encerrarmos, para a glória de Deus. Bom dia, graça e paz, povo lindo.
É muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, Números capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel, diz-lhes quando entrardes na terra de Canaã, terra esta que vos há de cair em herança por toda a sua extensão. A banda do sul será desde o deserto de Zin, ao longo de Edom, e o limite do sul se estenderá à extremidade do mar Salgado para o oriente. E este limite irá rodeando para o sul da subida de Acrabim, e continuará até Zin, e saindo ao sul de Cádiz Barneia, seguirá para Assar Adar, e continuará até Asmon. E daí Priscila, irá. Sim? oi. Essa versão que tu tá lendo é NAA? É não, né? Não? Então deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. É porque nós estamos fazendo o registro, lendo toda na NAA, e tinha que ser nessa. A minha é NVA. Quase. Tu não tem uma NAA disponível aí, ou para ler pelo aplicativo, ou de alguma forma? Não, eu tô no aplicativo aqui, mas eu achei até que eu tava na certa. No computador, acho que dá para mudar a opção, Priscila. Dá? Você pode colocar a opção NA. Ok. Desculpa. Só um minutinho, gente. Aqui. Vocês continuam me vendo? Sim. Sim? Então tá. Vou pegar aqui no aplicativo que eu tenho aqui salvo. Vou seguir Só a um dica da minutinho. Andresa aí. Obrigado, Andresa, pela dica. Isso é precioso. Um minutinho. Números 34. Ok. NA, certo? Certo. O Senhor disse a Moisés: ordem aos filhos de Israel, diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhe cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin. E as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia e sairá a Azaradar e passará a Asmon. Depois, esta fronteira rodeará de Asmon até Ribeiro do Egito e suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão um mar grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte, Marquém, a fronteira desde o mar grande até o monte Or. Marquem a fronteira desde o monte Or até a entrada de Amate. E as saídas dessa fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar Enã. Esta será para vocês fronteira norte. E por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Azar Ená até Zefá. A fronteira descerá desde Zefá até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar a 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança.
Estas 2,5 tribos receberam a sua herança, desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. O Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança. Eleazar, o sacerdote de Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dan; o chefe Buquim, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; o chefe Aniel, filho de Efode, da tribo dos filhos de Efraim; o chefe Quemuel, filho de Zipta, da tribo dos filhos de Zebulão; o chefe Elisafá, filho dos Parnaque, da tribo dos filhos de Issacar; e chefe Patiel, filho de Azã, da tribo dos filhos de Azer; o chefe Aiude, filho de Zelomi, da tribo dos filhos de Naftali; o chefe Pedael, filho de Amiúde. A este o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Certo? Graças a Deus. Obrigado, Priscila. Ficou perfeita a Eu que sua leitura, agradeço. amém. Ah, Amém. Obrigada. e assim concluímos a nossa meta e o nosso desafio de hoje. Graças a Deus, seguimos firmes e fortes para a glória do Senhor Jesus. Quem não teve a oportunidade de ler hoje, eu peço perdão, porque só eram esses capítulos, mas aí amanhã a gente segue firme aí, o pastor Ivan vai estar, e aí vai dar oportunidade para todos lerem. Tem muito capítulo para a gente ler aqui ainda até o final do desafio, todo mundo junto. Desde já, um bom dia, um dia abençoado para todos, que o Senhor abençoe a obra de suas mãos, abençoe seus trabalhos, seus estudos, tudo que chegar às suas mãos, que vocês façam com excelência, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para resolver todas as situações, né, e circunstâncias que chegarem em nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, um prazer estar com vocês nessa manhã. Seguimos firmes até amanhã, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Elton. Mandou muito bem. Amém, obrigado. Tamo junto, Gil. Amanhã nós vamos ler junto.